Os países mais fortes do mundo na era vitoriana. Quando você pensa nisso, você normalmente busca a Grã-Bretanha, a França, o Império Austríaco, a própria Prússia e outros países que são mais óbvios. Porém, eu digo para vocês, um dos países mais fortes, com maior potencial e com plena capacidade de se tornar o mais forte do mundo é o nosso Brasil. Rapaziada, o que o Brasil, depois que a República foi declarada, tem de atrasado, o Brasil monarquista tem de avançado e principalmente de potencial. Era o período perfeito para que o nosso país fosse um dos melhores do mundo, porém não deu certo. Hoje vai dar certo. Então eu vou estar selecionando esse Brasil aqui e vou estar vendo o quão forte eu consigo fazer esse país ficar. E é claro, né, sem sair dominando metade do mundo. O Brasil, com alguns outros territórios extras que eu vou conquistar na América do Sul, mas não muita coisa. O que eu consigo fazer com esses territórios aqui na América do Sul, sem precisar de colônia, sem precisar invadir a Europa, e em termos econômicos, em termos de qualidade de vida, em termos de população e por aí vai. Então, vamos lá. Vamos lá que aqui estamos com o Brasil em 1836, ainda na regência com o Feijó, o que é ótimo para mim porque eu posso passar umas leis que os latifundiários odeiam e aí o Dom Pedro II ele sai intacto porque a culpa vai cair no Feijó. Então, dito isso, temos que acabar com a guerra civil e eu não vou nem falar ainda, né, as estatísticas do país. Então, primeiramente, deixa eu encerrar essa guerra aqui e aí, quando ela estiver encerrada, aí sim eu mostro para vocês o que temos para trabalhar com o Brasil. Então, vamos lá. Agora sim, aqui estamos com o Brasil em 1837, mais ou menos unificado, porque ainda faltam alguns outros territórios para conquistarmos. Então, o que temos, né? Temos um país com 4 milhões e meio de habitantes, muito pouco. A gente tem 8,7 de padrão de vida. Ok, para o começo do jogo. A educação é baixa, até mesmo para o começo do jogo. E o PIB também, assim, né? Para o valor da população e para o começo do jogo, é ok, até mesmo bom. Mas para o que eu quero atingir, é pouco. Vamos precisar de muito mais e eu espero que eu consiga fazer um setor de construção grande o suficiente para que eu invista sozinho no meu país, sem necessidade de abrir para investimento estrangeiro. Mas se for necessário, hoje vai ter investimento estrangeiro à vontade, porque esse país aqui ele realmente tem que ser um dos mais fortes do mundo. Em termos de mercado, é o esperado. É um país muito agrário e com algumas indústrias. Então a gente tem aí produção de papel. Temos produção de papel? Tem produção de papel, tem produção de roupa, produção aí de navios, ferramentas. Então a indústria básica, ela existe no Brasil, o que é bom, mas tem que ser mais ainda, melhor ainda. E o código de leis, né? A gente tem primeiro um governo intelectual com o regente Feijó e o Dom Pedro II também é intelectual, então ajuda na reforma do país. O problema é que tem ainda muita força dos latifundiários, mas aí a gente remove com o tempo. Estou tentando fazer com que a escravidão seja banida na regência. Emperor, a chance é muito pequena, mas esse jogo ele é bugado. Então, às vezes, essa chance pequena, a lei passa. Mesmo que tenha quase chance nenhuma, a lei passa. Então é obrigação minha tentar enquanto a gente ainda tá na regência, né? A culpa vai pro regente e o Dom Pedro fica livre e aí se der certo a gente bane a escravidão do país e aí fica muito fácil para reformar o resto. Então, dito isso, vamos lá que a Bolívia já foi afofada, então eles já perderam a maioria do território deles e a possibilidade de ter a confederação com o Peru. E eu também vou fazer com que eles fiquem menores ainda, né? Porque eu vou atrás do resto da Amazônia e do Acre também. Emperor vai fazer fantoche da Bolívia. Eu gostaria. Seria o caminho normal, digamos assim. Mas hoje não, porque realmente o foco vai ser no Brasil. Então não quero o mercado da Bolívia, eu não quero o território da Bolívia para o meu país. Então, dito isso, vamos lá. 1838 e já consegui o controle do Uruguai. Vou agora dominar o Paraguai sem dificuldade alguma. E aí eu vou brincar
com as nossas fronteiras depois, né? Porque a Bolívia não tem capacidade de parar a gente, a Nova Granada também não tem, então eu vou capturar o território que é nosso atualmente. Tô na dúvida se eu capturo o Acre ou não, porque não tenho muito interesse no Acre, cara. Tipo assim, sabe? Mais ou menos. Então eu não sei se eu tenho vontade de invadir o Acre. Acho que eu vou invadir o Acre, não tem como eu tirá-los da União Brasileira, né? Imagina você acriano escutando ele pra falar que não tem vontade de ter o Acre no Brasil. É triste, né? Tem que dominar o Acre, tem que ter. Então, já foi Uruguai? Uruguai não, Cisplatina. Agora vai o Paraguai e eu vou querer também esse pedacinho aqui de Corrientes da Argentina. E aí a gente encerra, né, as nossas conquistas na região sul. E aí depois vai atrás da Bolívia, dos territórios aqui da Amazônia, e Nova Granada, desse território aqui também do Amazonas. E aí, provavelmente, eu também vou atrás do Panamá, porque eu quero o canal do Panamá sob controle brasileiro. E você falou que só queria o Brasil. Só que se eu não conquisto esse canal do Panamá aqui, esse Panamá, ninguém faz. Ninguém faz. E o canal do Panamá é ótimo para o meu país, por exemplo. Então, eu quero um canal do Panamá, então é meu. Se a inteligência artificial não constrói, eu construo, então pronto, é meu. E tô louco, cara, para que essa revolta saia, porque a maior parte do exército vai ficar comigo. E aí fica fácil pra gente ganhar dos latifundiários, eles são enterrados em termos políticos, e aí eu consigo reformar o país o quanto eu quiser. Seria bom se eles se revoltassem, mas não vão, né? Já acabou com a força. E essa lei de escravidão banida vai passar, cara. Tô dizendo pra vocês. Então vamos nessa. Falei pra vocês que essa lei ia passar, cara. Esse jogo é bugado, mano. Quanto menos chance tem de uma lei passar, mais o jogo buga e tem chance de passar. A gente passou a lei com quantos por cento de chance sempre? 12%. 12% de chance foi o sucesso que a lei obteve e conseguiu passar. Agora, se é o contrário, se é 12% de chance de dar errado e o resto de dar certo, tinha dado muito mais trabalho do que deu, o que é impressionante. Então, temos aí a lei dourada e uma rosa dourada. A escravidão foi banida em 1838 no Brasil, cedo, tá? Muito cedo, antes do nosso monarca assumir, o que é ótimo. E aí a gente tem mais aqui, menos... Não, isso aqui não. Eu prefiro o prestígio mesmo. Colocar o nosso país como um dos mais prestigiosos do mundo é ótimo para nossa imagem e para a gente receber migração. E agora, né, o fim de uma era. Nem deu tempo da Grã-Bretanha fazer o ato Aberdeen. Esqueci como é que é o nome do ato deles, né? Que eles estavam atacando navios escravistas brasileiros. Então nem deu tempo deles fazerem isso porque eu já bani a escravidão antes e a gente tem uma relação com eles muito aumentada. Então, por enquanto, deu tudo certo. E agora, integrar aqui também os nordestinos, ok. Então, os nordestinos agora serão brasileiros. E vão pra cima da Argentina, né, cara? Quanto mais cedo, melhor. E... rapaz... acho que eu vou tirar o claim deles ao alto. Não, eu não quero o Guarani, não. O Alto Paraguai, né? Os territórios do Guarani. Quero não. Vou parar no Paraguai mesmo, o Barro Paraguai. Tem que trocar esse nome aqui. Então... agora e Corrientes, né? Vamos pra cima de Corrientes. E aí eu encerro as conquistas no sul. Porque eu pensei assim, cara, e se eu dominasse o Alto Paraguai? O Alto Paraguai é um ótimo território. Se bem utilizado, você consegue ter uma sociedade fortíssima aqui. Agora, nesse estado, né? Tipo, um estado muito forte. Mas não quero não, ficar aqui mesmo. Então vamos lá. E em 1840 começou o governo do Dom Pedro II. Um governo que vai ser fácil para ele, tá? Então, quanto mais tempo passa, mais os latifundiários vão perdendo a influência. Inclusive, né, eu já tô nessa disputa, digamos assim, né, do monarca magnânimo, já estamos em 80%. Então, ter esse 80% tão cedo no jogo, tipo, logo no começo do governo do Dom Pedro, é muito tranquilo, o governo vai ser muito fácil, a monarquia brasileira vai se manter no comando tranquilamente. Então, já é garantido que se eu quiser que o império continue,
ele vai continuar. Aí agora é só se eu não quiser, né? Se eu quiser colocar presidencialismo ou comunismo, algo do tipo, aí eu troco. Mas que vai ficar a monarquia, tranquilamente. E aí a escravidão já foi banida. Dom Pedro não recebeu a culpa por isso, tanto que tá cá no alto, né, essa árvore. E 80% também, né, os 10% é por conta que eu fiz com que o exército fosse marginalizado. Então o exército está fraquíssimo, não tem força política para desafiar o governo e baseado nisso, né, eu ganho ali aqueles 10% extra no monarca magnânimo. Então, tranquilo, cara, tranquilidade pura, o governo vai ser fácil, vai ser de boa. Nas eleições que a gente teve, os intelectuais ganharam facilmente, então eu posso passar aquelas leis ali mais intelectuais, mas Emperor, os latifundiários ainda têm força para tentar com que a lei não passe. Eu tô vendo aqueles 40%, mas vai passar. Tipo, vai passar. Tipo, eles estão numa pindaíba, digamos assim. E a conquista ela foi completa já aqui, né, no sul. 3 estados novos. A gente tem a Cisplatina, a gente tem Iguaçu. Emperor, tu jogou Iguaçu lá para baixo? Joguei Iguaçu lá para baixo. E temos o Baixo Guarani. Seria até melhor se eu chamasse só de Guarani, porque aqui seria, no caso, né, o Alto Guarani. Eu não vou deixar Baixo Guarani, que dá um estilo, né? Baixo Guarani. Baixo Guarani é mais estiloso. E onde é o Alto? O Alto é aqui, né? Não sei se a Argentina e a Bolívia vão deixar eu chamar isso aqui de Alto Guarani, né? Seria até bom para eles, né? Se eles conquistam Alto Guarani. É um bom nome, ao invés de Alto Paraguai. Então, dito isso, vamos lá, que 3 novos estados, eu vou receber mais 3 ou 4 com o Panamá. E acho que a partir daí eu paro de conquistar os territórios, né? Só se eu conquistar a Guiana. Aí eu vou receber um outro estado aqui no norte. Só, tirando esses que eu vou conquistar, né, do nosso próprio país, eu possivelmente conquistaria a Guiana se tiver possibilidade e tal. Mas eu duvido muito. Então vamos continuar. 1848 e o Brasil está se colocando como um dos países mais reformados do mundo. É mesmo? É. Mais do que alguns da Europa? Com certeza, né, cara? Se você colocar o código de leis da Áustria e o meu lado a lado, nossa, eles sofrem em termos de reformas, liberalismo e etc, né? Então agora temos o voto censitário. Cara, provavelmente eu vou manter ele até o final, cara. Tipo assim, ou até próximo ao final, porque eu não tenho mais necessidade nenhuma de colocar sufrágio universal, por exemplo, porque o voto, né, eu já tava ganhando o voto que eu precisava, né, que era dos liberais com o voto por riqueza, e agora o censitário, que é mais liberal ainda, e facilita a minha vida. Então, atualmente, esse é o nosso território. Emperor tá esquisito. Pois é, né, cara? Sem essa ponta aqui, né? Sem a cabeça do cachorro, fica esquisito. O mapa do Brasil, né? Então, eu só tô precisando de mais influência na América Central, porque eu quero o Panamá. Por isso que eu não invadi ainda Nova Granada. Eu quero invadir uma vez só e capturar logo os 2 estados que eu quero. Por isso que ainda tá com eles. Mas não faz diferença pra gente, né? Esse territóriozinho ali. Então, economicamente falando. Então eu posso postergar praticamente à vontade esse território aqui da cabeça do cachorro. Então, tirando isso, né? Já consegui unificar o país inteiro. Economicamente, o meu objetivo agora é manter o PIB mais alto que a população, porque eu comecei a receber umas migrações em massa. A gente está indo ali para os 7 milhões e meio de habitantes. Por enquanto deu uma parada, mas a tendência é que volte, né, depois e que a gente receba cada vez mais migração em massa. Então a tendência é que suba muito a população e o PIB diminua, né, em relação ao valor da população. Não quero que isso aconteça, eu quero que o PIB continue maior. E aí eu estou fazendo o máximo possível para aumentar o setor de construção e vou fazer mais ainda no futuro para que ele seja aumentado. De resto, bem tranquilo, cara. Eu tô começando a industrializar o país também. Então, setor de construção em metal. Tô produzindo ferro, ferramentas, roupas, móveis, mais ainda, né, do que eu já produzia no começo. Então, tô industrializando mesmo o Brasil.
E aí depois de um tempo eu faço esse rio de café, né? E aí volto a produzir bastante coisas agrárias, né? Agropecuárias, e aí depois eu volto a industrializar também. Porque eu não tenho companhias ainda, né? E as nossas companhias, se eu quiser que façam muito sucesso, provavelmente vão ter que ser agrárias. Então vender carne, vender café. Eu queria fazer algo industrial, mas o nosso país é um pouco atrasado, seria muito mais difícil. Eu vou pensar ainda o que eu vou fazer no aspecto de companhias e produção no Brasil. Eu posso focar, por exemplo, no papel, a gente produzir muito papel e vender. Mas é complicado, cara. Eu vou pensar. Então vamos lá. Meta do Emperor, guerra civil para deixar o país mais forte. E vai deixar mesmo, Emperor? Vai, porque assim, é uma rapaziada indesejada no meu governo que só tá atrapalhando, não faz nenhuma para Deus ver aqui no país e que essa guerra civil vai enterrá-los politicamente. Assim, felizmente e infelizmente também os latifundiários não estão juntos, né? Porque eles ainda causam problemas, mesmo que estejam, né, com metade da força que eles estavam no começo da partida. Então eu queria que eles estivessem aqui junto pra gente enterrar logo todo mundo. Mas dá pra gente ganhar isso aqui, até que com a facilidade, né? Porque os dois lados têm muitos conscritos, né? Mas o meu lado, ele começa mais forte e eu começo... Eles também, né? Mas é mais fácil pra mim dominar o Rio de Janeiro, que seria a capital deles, do que eles dominarem a Bahia, que é a minha capital. E pra você tirou a capital do Rio de Janeiro e colocou na Bahia, tem alguma forma do Brasil ser governado de uma maneira positiva que não seja essa? A capital do país voltar para o seu lugar de direito, mas exemplo, o lugar de direito em Salvador claro, e onde é que mais seria? Brasília? O país só foi ladeira abaixo. Rio de Janeiro? O país só foi ladeira abaixo. E aí? Quando é que tava na Bahia, em Salvador? O país não tava crescendo, não tava bom? Na época colonial, não importa, tava crescendo, tava evoluindo economicamente. Depois que tirou da Bahia, só foi ladeira abaixo esse país aqui. E aí? Tô errado? Não tô errado. Não estou errado. Não estou errado. Tá, a capital volta pra Bahia, o que é arriscado, né? Porque é uma província, uma cidade, né, costeira. Então, se o Reino Unido, digamos que a gente entra em guerra com a Grã-Bretanha. A Grã-Bretanha vem com os navios dele, bombardeia a minha capital, eu tô lascado. Mas eu não pretendo entrar em guerra com a Grã-Bretanha. Mas caso acontecesse, seria ruim, né? Então, Brasília, em termos geográficos, é melhor mesmo. Mas a cidade é uma merda. Mas geografia faz sentido. Mas a cidade de Brasília é uma merda. Salvador é bem melhor, mano. Não tem nem comparação, mano. Tá louco? Salvador não é nem tão bom assim, cara. Porque Brasília é uma merda mesmo. Puta merda, Brasília é ruim demais, vixe Maria. Mas tá bom. Dito isso, vamos lá que eu tenho uma guerra civil pra ganhar. E pra quem tiver com dúvida, tranquilo, tá? A gente lutou 2 batalhas, 2 vitórias. Essa aqui é a terceira, também uma vitória. Essa aqui é a quarta, também uma vitória. Então, né, os revoltosos, eles basicamente já eram, né? Falando em vitória, que dia... Ixi, ziquei pra caralho. Falando em vitória, né, eu já ia dizer que o Vitória ganhou. Esperado, né? Vitória contra Vasco, porra, esperado o Vitória ganhar. E ganhou, foi 1-0 feio do cacete, mas ganhou. Agora eu quero ver o Bahia perder uma partida, o Vitória ganhar a próxima e o Vitória ficar na frente do Bahia. Nossa senhora, seria uma resenha infinita. Nossa, seria maravilhoso, mas não vai acontecer. Então vamos continuar. E não ziquei. Já conseguimos aqui, de certa forma, ganhar essa guerra. Rio de Janeiro capturado. E vitória. Emperor, o que essa guerra civil na tua partida influencia na vitória do Vitória? Nada. Porque o Vitória já ganhou. Como é bom, cara. Como é bom, mano. Aí volta, né, pro Campeonato Brasileiro. E aí volta a graça, né? E o Vitória tá indo bem. Imagina você ser baiano e não torcer pro Bahia. Pois é o Emperor, né? Torce pro Vitória, mano. Que ganhou. Então vamos lá. Emperor. Laissez-faire? Sim, laissez-faire. Como é que é? Laissez-faire ou laissez-faire? É fair, né? Onde é que saiu essa lei, mano? Deixa eu pesquisar, né?
Tirar dúvidas em vídeo, tirar dúvidas, é bom, mano. License Fire. Mas pode ser da França, aí ferrou, mano. Origem da... Não é lei, né? Sistema econômico. Origem do sistema econômico. Não disse que foi da França, não. Na França... Ai, 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 ai. Oh, eu achei Paris. Aí ferrou, mano. Vixe, vixe, vixe. Eu tava pronunciando Laissez-faire como se fosse algo, sei lá, tipo, britânico. Mas britânico não faz sentido com esse nome. Eu pensei que fosse dos Países Baixos. Emperor, se você fosse chutar o país de origem dessas leis sem conhecimento, eu chutaria os Países Baixos. Chutaria os Países Baixos. Surgiu lá. Foi na França. Laissez-faire. Provavelmente é assim que se pronuncia, né? Laissez-faire. Ai, ai, cara, aí fica difícil, mano. Mas tá bom, temos essa lei. Altamente capitalista. Mas na França? Mano, a França é... A França é interessante, né? É o país mais comunista do mundo que nunca foi comunista. É a França. Aí é difícil, mano. Porque os caras fizeram uma das leis... Originaram, né? Uma das leis mais capitalistas do mundo também. A França é... É a França, né, cara? É difícil. Então, tá aí. O nosso Brasil vai ser altamente capitalista, competitivo, liberal e por aí vai, né? E espero que o meu setor privado faça construções altamente lucrativas para o meu país. Não é como se o meu setor privado fosse fazer porcaria, né? Correto? Meu setor privado, assim esperamos, né? E nosso país ultrapassou os 10 milhões, na realidade está quase com 11 milhões ali de habitantes, e o PIB continua maior do que a população, que é o que eu quero. À medida que o tempo vai passando, que a minha economia vá se estabilizando, a tendência, né, é que eu aumente os setores de construção e aí a gente consegue investir no meu país sozinho, sem precisar de abrir o país para investimentos estrangeiros, pelo menos assim eu espero. Então vamos lá. Tô falando para vocês que vai ser tranquilo, cara, isso aqui. A gente já tem 60%, já tivemos a proposta da República, né, que o Dom Pedro II seria o primeiro presidente do Brasil, que basicamente é uma forma de você voltar com a monarquia e voltar com a dinastia, né, do Dom Pedro, que seria Orleans e Bragança. Às vezes eu esqueço, às vezes tu esquece a dinastia do Brasil, hein, do teu país. Não, às vezes eu esqueço, né? Tem que lembrar que é Orleans e Bragança. Então, agora, né, com esses 60%, mas a princesa Isabel, né, foi treinada para assumir o trono e também foi de certa forma aceita tanto pelo governo quanto pela população, digamos assim. Então a nossa sucessão está segura e a gente recebe, né, mais 3 pontos positivos, digamos assim, no Monarca Magnânimo, e a gente perde ali, né, o debuff de popularidade tanto para o Pedro quanto para a princesa Isabel. Então, pronto. E aí? A gente vai perder a monarquia agora? Pois é, não vai. É até o final. Agora temos um pequeno problema, né, que é integrar o território brasileiro. Por enquanto, apenas os nordestinos são integrados e os amazônicos também deveriam, mas o jogo bugou. Então, falta ainda 3 regiões do nosso país, 3 culturas que precisam ser integradas em culturas brasileiras, para ser brasileiro. Então, assim, não que eu precise dos buffs e do ponto positivo ali do Monarca Magnânimo, né? Mas se eu conseguir fazer com que isso aqui dê certo, porque eu não tô vendo guerra, né? Não tá tendo aqueles eventos dos generais que fazem com que o povo vire brasileiro, né? Mas caso eu consiga isso aqui, imagina, cara, você passar com 100% o Monarca Magnânimo. Tipo, a população praticamente adora o nosso rei, né? Adora é foda, né? Mas idolatra também é foda. Gosta muito do nosso rei. Pronto, é um termo mais terreno. Então,
assim, vai funcionar de qualquer forma, né? Eu só tô realmente sofrendo com o sucesso e eu quero sofrer mais ainda com o sucesso aqui com o Brasil. E o PIB continua maior do que a população, o laissez-faire francês, né? Tá dando certo também. O setor privado tá construindo coisas que dão lucro, coisas úteis. Então, por mais que eu esteja perdendo dinheiro, eu continuo com a reserva lá em cima, cara, porque o investimento é gigantesco que tá tendo aqui no Brasil. Investimento interno, né? Nossos próprios ricos, capitalistas, brasileiros e por aí vai, né? Então não tá aberto para nenhum outro país, o Brasil, em termos de investimento. E a gente tá indo ali para os 15 milhões de habitantes. Daqui pro final da partida eu quero colocar uns 50 milhões no Brasil. Tá ótimo. O suficiente, tá maravilhoso. Então vamos lá. O presidente Alejandro Heredia fez com sucesso um golpe de Estado, colocando um governo alinhado ao Brasil no comando da Argentina. Gente, sério, Heredia, eu entendo muito que o meu país ele tá ficando absurdamente forte. Entendo muito que vocês querem fazer parte da União. Entendo mais ainda que vocês querem que eu afofe o Chile para que eu entregue o território deles em parte para vocês. Mas hoje não é a partida, vocês deram azar. Que eu ia desenhar essa América do Sul inteira, tipo, em uns 4 países. A América do Sul inteira só teria 4 países. Menos até, 3. A América do... Não, o meu país é um país, né? Esqueci do Brasil. 4 países a América do Sul teria. Mas não é a partida pra isso hoje, mano. Hoje é só Brasil. Eu não tô com vontade de invadir os outros. Não tô com vontade de ir pra Europa. Não tô com vontade de colônia na África. Não é o dia hoje, cara. E tá lindo. Tipo, 1863. E o único que colonizou esse pedacinho da África foi Portugal. O resto é a Grã-Bretanha que tá colonizando aqui o Delta do Níger e não colonizou mais canto nenhum, cara. Gente, é a partida perfeita pra colonização da África. E só porque é a partida perfeita pra isso, eu não vou fazer, mano. É foda. Cara, a minha energia, ela tem que ser estudada, mano. É o contrário, cara. Nada quer doer pra funciona, nada quer doer pra dar certo. Se eu tivesse o objetivo de conquistar a África, era metade da França, metade da Grã-Bretanha, todo mundo que nem uns loucos vindo pra colonizar a África. Mas agora que eu não quero, tá livre, tá vazio. Tipo, só era eu mandar as pessoas pra lá colonizar. Só. Fácil, cara. Eu poderia ter uma colônia gigante na África. Tipo, Congo, Camarões, as colônias portuguesas, tipo, de um lado a outro da África, tudo meu, mano. Oman tá ainda. Oman não, Mombasa, mais fácil ainda. Zanzibar, cara. Gente, não quero mais falar sobre isso, senão vou ficar maluco, cara. Que partida boa pra dominar território. E eu não vou, mano, porque não é o propósito do vídeo de hoje, cara. O dedo tá coçando pra declarar guerra contra todo mundo, mas não vai acontecer, né? Então a Argentina tá louca pra entrar na União do Brasil, que faz sentido pra eles, cara. O que eles não têm no mercado, tem no nosso. Eu vou investir nesse país deles. Eles vão ganhar. Eles só tem a Argentina só tem a ganhar se virassem, por exemplo, um fantoche do Brasil. Até mesmo se eles tivessem que pagar, tipo, sendo fantoche, ainda assim eles ganhariam mais do que eles perderiam, cara. Quer dizer, eu falo isso como player, né? Eu não sei se a inteligência artificial aproveitaria os benefícios que nenhum player, né? E a Nova Granada, vai invadir quando? Tá saindo. Minha marinha tá saindo. Eu vou obter o controle do Panamá e vou ficar absurdamente rico. Então vamos nessa. 1868. Opa, calma, vamos passar. 1869. Que delícia. E temos o nosso primeiro bem de consumo de luxo que eu vou produzir o máximo possível e vender, que é o Rosewood. A gente produz aí essa madeira de prestígio, somos o primeiro país a fazê-la e o país, por consequência, que mais produz ela. É utilizada naquelas indústrias ali que vocês podem ver, inclusive na indústria naval, que é uma indústria que a tendência é que eu invista cada vez mais, então eu vou utilizar. Eu não preciso nem falar dos carros também, no momento que eu tiver, eu também vou fazer muito. E a indústria de armamentos é global, então é um material que o mundo deseja e que eu pretendo exportá-lo
o máximo que eu conseguir. Tirando isso, nossa economia está começando a desencanar. É essa palavra, desencanar? Pesquisar para não falar errado. Desencanar. Vamos ver, significado. Desencanar é um verbo que significa deixar de se preocupar, livrar-se de uma ideia fixa ou relaxar. Acho que não é o termo correto. Nossa economia não está ficando relaxada. Eu tô, porque tá dando certo, mas nossa economia tá crescendo muito. Então a gente recebe muitas pessoas, estamos chegando ali em 20 milhões. Essa não é tantas pessoas assim, mas são muitas migrações em massa, né? No futuro a gente vai ter sim essas muitas pessoas. Eu acho que daqui pro final do jogo eu consigo esses 50 milhões de habitantes. E o PIB tá crescendo, cara. O setor privado, ele tá explodindo. Então, por exemplo, ali vocês estão vendo construção de fábricas de móveis, porque a minha primeira companhia, né? A de madeira é a segunda. Já saiu produzindo o bem de luxo, né? A primeira é de móveis. É uma companhia fácil o suficiente, tranquila o suficiente, que muito provavelmente daqui para a próxima metade de década eu acho muito, mas daqui até 1880 eu já vou estar produzindo os móveis finos, digamos assim, né? Os bens de prestígio dessa companhia. Emperor, ela tá perdendo lucro, normal, acontece nesse jogo, mas vai voltar, vai ganhar, porque eu tô focando em exportação. Então até mesmo algo contra, né, digamos assim, a minha população, que eu poderia produzir mais móveis para ficar mais barato para minha população, eu não quero nem saber, eu vou exportar. Então mesmo que a minha população compre mais caro, a companhia vai ter lucro, por consequência o país ele vai ter mais lucro e vai ficar forte pra cacete. Então agora, Emperor? Agora é terminar a pesquisa ali de borracha pra gente popular essa Amazônia, e se eu consigo popular esses estados da Amazônia, acabou. Nosso país ele vai ficar tranquilamente como podendo competir para ser um dos mais fortes do mundo. Agora o mais forte é foda, cara, porque os outros países também estão ficando muito fortes nessa partida, então tá ficando difícil para mim. Os Estados Unidos principalmente, né? Ainda mais que eles vão conseguir o território deles do Destino Manifesto. Ei, tristeza. Dito isso, vamos continuar que tem muita gente que eu preciso empregar nesse Brasil aqui. E vamos lá, rapaziada, que demorou, mas 1875 é o ano que o Brasil declara guerra contra a Nova Granada para recuperar o nosso território aí da Amazonas, que não é uma recuperação, é uma conquista, né? Mas tudo bem. E para conquistar o Panamá. Então vai ser uma guerra um pouco complicada, porque eles receberam auxílio do México e da Dinamarca. O meu exército ele é muito grande, então assim, né? Não é tão grande assim, ainda tem uns conscritos para eu chamar, mas é um exército grande o suficiente e com tecnologia que espero eu seja melhor do que o dos 3 países, até mesmo que o da Dinamarca, Emperor. Sim. Então, assim eu espero pelo menos, né? Então, se eu não ganhar necessariamente pelos números, eu ganho pela tecnologia. Mais uma vez, assim eu espero. Então, vamos lá. Primeira batalha, primeira vitória. Não foi uma batalha magistral. Quer dizer, foi, né? Em termos de invasão foi, porque eu tô invadindo na Amazônia, os caras defenderam bem, mas o meu general fez o que tinha que fazer e ganhou. Agora, nossa senhora, agora vai ser complicado, porque eu vou ter que continuar invadindo pela Amazônia, é difícil, os números são mais ou menos equivalentes, mas eu tô ganhando, é o que importa, né? Eu duvido que o México vá trazer muitas tropas pra cá, e quanto mais a Dinamarca também trazer muitas tropas pra cá. Então a tendência é que eu ganhe. Eu não quero zicar, mano, porque pode acontecer qualquer coisa e eu posso perder a qualquer momento, porque a gente tá invadindo pela Amazônia. Loucura, cara. Mas na medida que a guerra tá passando, a gente já ganhou 3 batalhas. Se ganhar a quarta, é complicado, cara. Tipo, não tem como eu exigir tanto dos meus generais, tanto do meu exército, porque ele tá invadindo pela Amazônia, cara. É tipo se não o território mais complicado de você fazer uma guerra, de você fazer uma invasão do mundo, cara. Porque deserto dá. Tipo assim, tem a selva do Vietnã também, né, cara? Que é absurda também pra você invadir aquela região. Mas
A Amazônia. Cara, qual é a região mais complicada pra você invadir do mundo? Ah, mas aí me invadiram, aí me atacaram, aí facilitaram minha vida. Ah, rapaz, aqui acabou, cara. Pô, cara, eu tava penando, digamos assim, né? Eu tava tendo dificuldade. Mas o meu exército tá na defesa perdendo mais tropa do que o inimigo. Agora que eles perderam mais, mas mesmo assim, cara, era pra gente ter ganhado de uma maneira mais fácil. Absurdo. Novo herói nacional, povo paulista. Isso eu quero. É o único que faltava. Eram os paulistas. Agora integrados significa que conseguimos aí integrar a nação brasileira. Cadê? Ixi, tem que aumentar o fervor. É. Será que eu consigo aumentar esse fervor brasileiro até o final? Ah, o fervor é o de menos, é o mais fácil. O mais difícil é invadir a Amazônia, invadir a Colômbia pela Nossa senhora. Ai, ai, e lá vamos nós. Pronto, acabou, rapaziada. Acabou? Acabou. Emperor, tu tá perdendo. Eu tô perdendo? Paradox, eu ganhei, mano, mas foi uma vitória feia do cacete. Eu não queria nem ter visto ela. Acabou, Emperor? Acabou. A Dinamarca já capitulou. Então agora só falta o México. O México. Não tem tantas tropas mexicanas. Não tem nenhuma tropa mexicana aqui, cara. Tá tranquilo, tá de boa. Então, acabou essa guerra, mano. O que deu conteúdo, foi um pouco difícil, eu perdi mais mão de obra do que eu achei que eu ia perder, foi mais complicado do que eu achei que seria, deu graça, nossa maior batalha do vídeo, o pior que é a maior guerra do vídeo mesmo, tipo, não tem outro país que tentou parar a gente tanto quanto Nova Granada fez, né? Então, valeu, pelo conteúdo valeu. Mas acabou, né? Já era. O exército deles está em frangalhos. Entrega os territórios que eu quero. Tô querendo eles desde o começo da partida. Entrega, seus merdas. Agricultura comercializada. Misturado com o laissez-faire. Mano, eu não sei como é que fala mais essa lei, mano. Que era laissez-faire. Era tão robusto, tão rebuscado, tão polido. E agora é laissez-faire, alguma coisa do tipo. Que eu não sei falar. Tem que descobrir como é que fala, inclusive. Mas misturado com a agricultura comercializada, temos um país bastante capitalista. Muito capitalista. Absurdamente capitalista. Pois é. E lucrativo. Que é o que importa. Mas é para você estar perdendo dinheiro. Mas, com esse sistema econômico, não importa se o governo perde dinheiro. Só pelo investimento privado eu já consigo ter o crescimento da base de dinheiro que o meu país consegue ter e o próprio dinheiro em si. Então eu já estou perdendo dinheiro faz um tempo já. Não faz tanto tempo assim. É porque eu estou aumentando o setor de construção, estou fazendo as construções aí extras que custam, por exemplo, aumentar a produção de navio, aumentar exército e por aí vai, né? Então, aumenta custo no geral, governo. E tô ganhando dinheiro, ou tô com dinheiro no máximo de qualquer forma, por conta, né, que esse setor privado do meu país está extremamente forte. Então, estamos chegando aí nos 50 milhões de PIB. Dá para buscar uns 200, Emperor? Dá para buscar uns 300. Então vamos lá. Agora sim, Brasil unificado. E esse sul estendido aqui? Esquece. É parte natural do Brasil. Combina tanto com a nossa fronteira, né, cara? Parece que é o próprio Brasil, esse Brasil que eu faço na América do Sul. Mano. Cara, ainda bem que eu não sou governador do Brasil, líder. Meu Deus do céu, cara, eu vendo isso aqui, eu pensando que é natural, vixe Maria, ia ter guerra pros livros de história na América do Sul. Por motivo nenhum, mano, só porque eu acho bonito no mapa. Ainda bem que eu não sou líder de país nenhum na realidade, cara, imagina, que loucura. Dito isso, populando as Américas. Queremos 31 milhões de habitantes incorporados, né, nos nossos estados incorporados, né, no geral. É pouco, cara, eu queria 50. Mas 31 milhões serve, né? Não vai ficar muito tempo esse populando as Américas aqui não, a pena. Mas vamos promover a migração europeia
E se for de Portugal, aí é foda, mano. Você tem algo contra os portugueses, sempre? Não, né? Porque o país tem pouca população, né? O ideal é que seria bom se um país cheio de população viesse pro Brasil, mas vai ser Portugal, cara. Eu já tô acostumado, sempre é Portugal. Ah, cara, assustou um pouco. Assustou um pouco, Emperor? Sim. Faltavam mais ou menos 3 anos para que eu completasse a integração nacional do Brasil e foi completa. Funcionou. Menos mal. Porque se não tivesse sido completa, né, um país tão rico, um país tão com um potencial alto, cara, seria muito triste. Muito, muito, muito triste. Então agora tá na hora de eu sair acabando com a economia global, colocar o Brasil como um dos maiores em termos de PIB, porque temos acesso tecnológico a carros. E todo mundo sabe que a indústria de carros é provavelmente a mais lucrativa do jogo e uma das mais roubadas, porque a inteligência artificial não foca essa pesquisa, o que significa que o player produz carro infinito, todo mundo quer, só o player produz, o que significa que é lucro praticamente infinito para o meu país, PIB gigante que o Brasil vai ter. Só isso mesmo. Só isso mesmo, só. Então vamos lá. Ah, e eu também já tô tão forte que eu já tô com estados amazônicos desenvolvidos. Então aqueles debuffs absurdos que a Amazônia tem, eles já estão sendo cortados aí em 3 vezes. E com buffs positivos também para a Amazônia. Então a Amazônia, em breve, os estados amazônicos, né, serão estados comuns para o Brasil. Grandes estados. Apenas, né? Apenas a gameplay de Maldito Imperatore. Tá dando muito certo pro Brasil. Todos os estados, cara. De sul, norte, nordeste. Todos os estados estão ficando muito fortes. O que é ótimo. Então, agora o objetivo é realmente subir PIB, subir emprego. Eu até pensei em abrir o meu país para investimento, mas nenhuma grande potência consegue investir no meu país. Tipo, tá bloqueada a opção. Tipo, não dá. Então, uma pena pra mim, né? Vamos ter que ficar sozinhos mesmo, né? Eu queria ficar sozinho, então eu sou obrigado agora a ficar sozinho. Acontece. Eu consigo. Conseguem? Consigo fazer esse país aqui. Porque tem muita gente para emprego, cara. Tipo, tem... Os estados da Amazônia tem tipo 200 mil habitantes que eu preciso prover emprego. Então, São Paulo tipo, tem 350 mil pessoas. A Bahia tem 200 e poucas mil pessoas que precisam de emprego, que poderiam ter emprego, né? Construído, no caso. É uma pena, né? Que os países estrangeiros não conseguem investir no meu, porque senão eu faria esse país aqui ser gigante, cara. Mas tá bom, vamos lá. Rapaziada, pode parecer loucura, mas esse Brasil de Maldito Imperatore é um país com mercado livre e que vai vender muito. Provavelmente o nosso país daqui pro final desse vídeo, ele vai ser o país mais comercial do mundo. Nosso PIB, ele cresce de maneira alarmante. Não é tão alarmante assim, né? Mas cresce muito rápido, cara. Então, daqui para 1900 e alguma bobagem, os 200 milhões de PIB que eu falei que a gente ia ter, a gente vai ter. Agora, os 300 aí é difícil mesmo. Não vou conseguir, não. Mas é um país, esse Brasil que eu fiz, muito focado no comércio. Tanto em compra quanto em venda, né? Porque não tem alguns recursos, por exemplo, enxofre. Eu não consigo produzir enxofre no meu território. Então eu tenho que comprar. Por exemplo, né? Seda também. Então, mas a gente vende muito mais do que a gente compra. E é o marketplace do mundo, né, cara? É o mercado do mundo. Exportação ou importação? Exportação, tem nem como, cara. Esses 25% de vantagem para exportação vai ser absurdo pro meu país. E agora, Emperor, o que tu tá exportando de novo? Além da madeira de prestígio e também dos móveis de prestígio, eu tô exportando aço e ferramentas. Então, em breve, acredito eu, o Brasil vai ter ferramentas de precisão e aço. O aço eu não sei como é que vai ser chamado no Brasil, né? O aço de elite. Chama aço fino. Não, aço fino não tem como, né? Não sei. Mas vai vender aço de prestígio, aço
Aço foda, bem feito. Então, só isso mesmo. É bom também esse aço pra minha indústria de carros. Cara, eu tenho madeira que é ótimo pra indústria de carros. Eu vou ter aço que é bom pra indústria de carros. Eu acho que ferramentas também é bom pra indústria de carros. Mano, eu vou ganhar. Cara, chama o Botili da Polishop, vender, que pô, cara, eu vou produzir umas 10 mil unidades de carro e eu vou conseguir exportá-las e usá-las no meu próprio país. Então vamos lá. E segundo lugar do mundo, apenas atrás os malditos britânicos. Esses daqui eu não vou conseguir passar não, cara, mas segundo lugar do mundo com o Brasil, só com esse território, tá ótimo. E sim, eu construí o canal do Panamá, tá feito. E cobrar taxa, né? Agora, cobrar taxa de estreito tá polêmico, né? Depois do que um certo presidente de um certo país falou que iria fazer e que provavelmente já tá fazendo e que vai fazer porque o bicho é doido, falar que vai cobrar tarifa de estreito é perigoso, mas fazer o que, né? Então vamos lá. Então, 1889 e eu consegui assumir o primeiro lugar em termos de prestígio do mundo. A Grã-Bretanha está em guerra civil? Não. Então, realmente o Brasil é o país mais forte, mais prestigioso, mais do momento. Agora tem um pequeno problema. Eu ziquei pra cacete, cara. Monarca magnânimo. Chegou a 90%, agora tá em 50%. Precisa de 60%, né? Precisa de 60%. Ou seja, do jeito que as coisas estão, eu vou perder a minha monarquia. Que eu não queria perder, porque eu falei que era muito fácil, que não sei o que. Eu ziquei tanto, eu fiz tanta loucura no governo que vou perder a monarquia. Admito, além de eu zicar, eu realmente passei dos limites em todos os aspectos e aí perdi esses pontos inteiros e é justo, né? Foi justo. Fui muito confiante. Então, é provável que o Brasil no final do jogo seja uma república. Nossa, que nojo. Mas eu não vou deixar não, cara. Não vou deixar ser república não, mano. Vai ser outra coisa que não seja república. Tá louca? Nossa, cara. Um nojo dessa república, cara. Esquece essa merda. Ser qualquer outra coisa. Mesmo que não seja a monarquia, a gente faz ser outra coisa. República não, pelo amor de Deus. Então, e já temos as nossas ferramentas de produção, de precisão sendo produzidas. Sendo feitas para produzir. Tá? Então, esse país vai ficar muito rico, cara. Mas eu vou tentar salvar essa monarquia ainda. Tem como, Ebro? Tem, ainda tem como. Então vamos lá. Rapaziada, 1913 e a nossa expedição retorna, a primeira, né? E já volta com sucesso, conseguindo aí chegar ao Polo Sul. A primeira nação, a primeira expedição a explorar e chegar no Polo Sul. Valeu, Embro? Valeu. Assim, eu já estava em primeiro lugar do mundo, agora eu vou me isolar um pouco a mais no primeiro lugar do mundo. É o que eu queria, né? Agora eu vou fazer os meus últimos ajustes aqui no Brasil para mostrar para vocês o resultado e encerrar esse vídeo que, cara, foi bom, tá? Esse país aqui, não preciso nem falar que tá absurdamente forte. Agora sim, 1915 e estamos prontos para encerrar essa gameplay aqui, cara. Somos o país mais prestigioso do mundo, não sei se é de longe. É mais ou menos de... Caraca, a Rússia passou a Grã-Bretanha. Grã-Bretanha do céu, o que vocês estão fazendo, cara? Estados Unidos do céu, o que vocês estão fazendo, mano? Com esse território aqui, jogando de uma maneira normal. E só isso, Estados Unidos. Aí é difícil, velho. 106 milhões de habitantes Estados Unidos. E é só isso que vocês conseguiram fazer no jogo. Cara... pois é, né? Então... 200 ali quase a mais de prestígio. É ótimo. Não preciso mais printar, porque a gente vai ficar com essa posição aí por alguns anos, né? Até sair a exploração do Polo Sul. E em termos estatísticos, o país ele tá absurdamente... O quê? A China me passou. O Império Germânico me passou, desgramados. Cara, eu fiquei em primeiro lugar.
tipo assim, por muito tempo, cara. Eu passei a China e fiquei em primeiro lugar por muito tempo, tipo, muito tempo. E agora a porra do germânico me passou, velho. Cara, os caras também, né? O territóriozinho deles tá fraquinho, né? O território deles. Nossa senhora, rapaz, que tristeza. Aí o meu PIB tá caindo. Nossa. Caraca, cara, agora eu murchei, mano. Eu passei sendo o primeiro por tipo umas 3 décadas ou mais. E no final, quando eu paro pra mostrar pra vocês, eu sou passado. No final da partida. Puta merda, cara. Educação tá alta, né? Já tá em 90% há muito tempo. Somos o país mais educado do mundo. A gente tá com um padrão de vida também muito bom. Somos o segundo país com o maior padrão de vida do mundo, perdendo ali só pra Maharashtra. Vai ser um país pequeno na Índia que fica fácil de você aumentar o padrão de vida de todo mundo. A gente tem 65 milhões de habitantes, um bom número para essa época do Brasil. Um ótimo número para o Brasil nessa época. Depois que a monarquia do Dom Pedro colapsou, em termos de leais, só foi de ladeira abaixo, porque a população quase toda queria que o Dom Pedro continuasse no comando. Foi bem semelhante à vida real, né? E aí, depois eu coloquei um novo governo no comando que a população aceitou muito melhor. E aí agora os leais, que tipo, já chegou a ficar 1 milhão só, eles começam a subir, tá indo pra 5. E os radicais, que já chegaram a 16, se eu não me engano, né? Eles agora estão em 10. Então a tendência é que o país ele se estabilizasse mais uma vez. E em termos econômicos, cara, como eu falei pra vocês, eu perco dinheiro há muito tempo. Às vezes eu volto a ganhar, mas durante a maioria da gameplay eu perdi dinheiro. E como que tu não faliu, Emperor? Setor privado. O setor privado, ele sustenta o meu país de uma forma impressionante. Impressionante. Eu não preciso cobrar mais impostos, justamente por conta desse setor privado que vai jogando o país para cima, foi o meu celular. Então, se eu quiser, por exemplo, subir aqui, a gente já paga nossas dívidas em termos de perder dinheiro e o imposto continua baixo, continua bom para o meu país. Mas não preciso, o setor privado carrega. Então o setor privado carrega o meu governo, dá lucro suficiente para carregar. O comércio também carrega o meu país, é muito lucro de comércio. E os bens de luxo que nos dão vantagem comercial gigante, né? A gente tem madeira de prestígio, a gente tem os móveis de prestígio. Por pouco eu não consegui também fazer o aço refinado, mas acontece, normal. Temos ferramentas de precisão e temos também marinha rápida, Swift ágil, marinha ágil. Então, cara, é um Brasil muito forte, muito, muito, muito forte. E o governo, Emperor? Esse aqui é o governo. A gente tem um novo imperador, a dinastia Feijó, que nome merda pra cacete pra dinastia de monarquia, né? Mas, poderia ser muito pior. E temos uma monarquia social, foi o que deu pra passar em termos de monarquia. Queria voltar normal, mas a social foi a única que deu pra passar. E tecnocracia, ou seja, né, com tecnocracia, separação total da igreja do Estado, burocratas apontados. Aí a gente vai para comércio livre, taxação gradual não, mas agricultura comercializada, laissez-faire. O país é extremamente capitalista, economicamente extremamente capitalista. Foi o meu celular de novo. Então, dito isso, eu vou estar esse vídeo por aqui. Muito obrigado a todos que assistiram. Uma ótima gameplay de Brasil. Uma pena que não só eu ziquei, como também eu perdi o controle da minha política, porque eu me achei invencível, né? Com 90% da linha do monarca magnânimo, eu me achei invencível e achei que eu nunca mais iria perder o Dom Pedro II. E comecei a passar uma porrada de lei que era difícil, que ia dar revolta, e aí diminuiu até os 50%, que por pouco não voltou a subir para 60%, tá? E aí o Dom Pedro ele se manteria no comando, a dinastia dele, porque tava com aquele negócio da marinha, né? Se você ficar com 40 anos, a marinha poderosa, você consegue ganhar mais uma na linha do monarca magnânimo. Faltavam 2 anos, cara. O Dom Pedro morreu faltando 2 anos para completar esse evento da marinha. Subiria, né, a barra para 60% e é o que a gente conseguiria manter. Foi no limite.
Mereço, ziquei. Então, dito isso, esse é o resultado aqui do Brasil. É só Brasil, sem investimento estrangeiro, sem conquistar tanto território assim, né? Tipo, é o nosso território original, mais esses 3 estados, né? O Paraguai, o Uruguai e o Iguaçu, Corrientes. E então não é tanta coisa assim, dá pra fazer, dá pra dizer que é Brasil. E é isso, guys. Muito obrigado a todos que assistiram o vídeo até aqui. Eu vou estar encerrando e até o próximo. Valeu!